Vamos falar um pouquinho sobre rigidez de punho e mão, que aí eu tenho certeza que todo mundo já viu, já tratou, e é uma condição que bem comum na nossa prática clínica, que a gente deve saber como diagnosticar corretamente a rigidez e como tratá-la de maneira adequada. Então, primeiramente, a formação da rigidez, ela pode vir através como consequência de um trauma inicial, ou de uma cirurgia, ou de uma alteração inflamatória, que pode levar também a uma rigidez articular sem que haja um trauma inicial. Mas, de qualquer forma, vai haver uma formação de edema na grande maioria das rigidez, da rigidez de punho e dedos. Ela vem antes um edema importante. Esse edema faz com que haja uma distensão dos espaços articulares. Essa distensão dos espaços articulares vai levar a um espessamento ligamentar, tá? Esse espessamento ligamentar vai fazer com que haja uma restrição do movimento das fibras de colágeno, tá? Principalmente a nível de dedos do capuz extensor e dos ligamentos colaterais, que vai gerar inicialmente uma rigidez articular ou uma perca de movimento articular, tá? Essa rigidez ela pode evoluir para uma contratura articular, que é uma rigidez irreversível, em que a gente tem uma redução do espaço intraarticular e aí a gente não consegue retornar aquela articulação a seu estado original, tá? Essa rigidez acontece principalmente em extensão a nível de dedos e de punho também, tá? A gente já falou disso, porque em extensão a gente tem uma maior capacidade de entrada do fluido intracapsular, porque a cápsula ela vai estar mais frouxa, e isso vai fazer com que a gente tenha uma grande dificuldade para fletir dedos, tá? Uma coisa importante que a gente observa aqui, é que em um indivíduo que não tem nenhum edema de dedos, a gente precisa de aproximadamente 12 milímetros de distensão dessa pele dorsal para que a gente consiga gerar 90 graus de flexão de interfalangianas. Então, quando a gente flete interfalangianas, essa pele dorsal em um indivíduo que não tem edema no dedo, ela precisa distender e esticar 12 milímetros em média. Já em um indivíduo que tem aproximadamente 5 milímetros de edema dorsal, a gente vai precisar de 19 milímetros de distensão dessa pele dorsal para gerar os mesmos 90 graus de flexão, tá? Então, isso quer dizer que a gente precisa, primeiro, impor uma força muito maior para gerar o mesmo movimento, e a gente vai gerar uma compressão a nível do dorso dos dedos. E a pele ela tem que distender muito mais para gerar o mesmo movimento. Aí vocês imaginam uma pele que já está bem distendida pelo edema, pelo volume de edema nesse dorso, ela tem que esticar ainda mais para gerar o mesmo movimento, tá? Isso faz com que os pacientes simplesmente não consigam realizar uma flexão de interfalangianas de forma satisfatória, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente drene esse edema para evitar a rigidez, tá? A melhor forma de tratar a rigidez articular é evitando o aparecimento dela, tá ok? E a gente imagina que a gente tem que impor uma força muito maior para gerar o mesmo movimento. Quando a gente pensa em, por exemplo, lesão tendão flexor, que a gente tem que ter muito cuidado na imposição de carga para tendão flexor, com o dedo edemaciado, isso vai gerar uma maior carga para um tendão recentemente reparado. E isso pode colocar o reparo em risco, tá? Então, é importante demais que a gente drene esse edema e tenha um olho atento para aquela lesão. Será que esse esforço adicional que o paciente está fazendo para gerar o mesmo movimento pode comprometer uma cirurgia, um reparo ou não? Okay?
Então, é basicamente um ciclo vicioso, tá? Paciente, vamos pensar que o paciente sofreu um trauma, esse trauma gerou um edema, o edema vai favorecer a uma diminuição da mobilidade de dedos, o paciente não consegue mexer porque dói, porque está inchado, porque tem medo. Essa imobilização e imobilidade vai gerar uma rigidez articular inicial, o dedo vai ficar mais duro, o paciente vai mexer menos, o edema vai permanecer ou aumentar, e aí assim por diante, tá? A gente tem que quebrar esse ciclo. A melhor maneira de quebrar esse ciclo nos períodos iniciais é acabar com o edema, tá? Se a gente quebra o edema, reduz o edema, o paciente tem muito mais facilidade de gerar um movimento. Gerando um movimento com mais facilidade, ele gera uma compressão de tecidos que drena o edema, vai gerar uma maior mobilidade e assim por diante, tá? Então não pense na rigidez só como a rigidez. A rigidez, ela pode ser pensada só como a rigidez em casos crônicos, em que não existe edema. Mas em casos agudos em que o edema está presente, olhe primeiro para o edema. Trate o edema, que aí a rigidez vai ser muito mais fácil de ser manejada. E aí, como avaliar se realmente aquele dedo é rígido ou se o dedo tem um encurtamento muscular ligamentar? Existe esse teste aí, que é o teste de Buneu-Littler, que serve para a gente identificar quando existe um encurtamento de musculatura intrínseca, tá? Como é esse teste? Eu vejo que o paciente ele me relata que ele não consegue fechar a mão. Peço para ele fechar a mão, não vai, está duro. Eu começo a avaliar o paciente, faço uma hiperextensão da metacarpofalangiana, coloco a metacarpofalangiana em tensão máxima e tento dobrar as interfalangianas. Se eu não conseguir realizar esse movimento de flexão de interfalangianas com a extensão ou hiperextensão de meta, e eu conseguir realizar a flexão de interfalangianas quando eu coloco essa meta em flexão, eu tenho aí um encurtamento de musculatura intrínseca. Eu vou repetir, tá? Vou repetir. Quando a gente coloca a metacarpofalangiana dos dedos em extensão ou hiperextensão, a gente está tensionando a musculatura intrínseca. Vocês lembram na aula de anatomia que eu falei aqui? Lumbricais interósseos se inserem lá no capuz extensor. Se ele vem daqui de baixo, se insere no capuz extensor. Se eu faço uma hiperextensão, eu estou colocando ele sob máxima tensão. E ele está puxando, como ele se insere no capuz extensor, ele está puxando os tendões extensores. Aí quando eu tento dobrar, não vai. Entenderam essa parte? Como é que eu faço para folgar essa musculatura intrínseca, lumbricais interósseos? Eu apenas faço uma flexão de meta. Fazendo uma flexão de meta, ó, como a gente observa aqui, eu deixo frouxo esses músculos. E aí a gente consegue fazer uma flexão de interfalangiana distal. Deixa eu mostrar para vocês uma figura. Olha lá. Aqui é uma paciente minha que sofreu uma fratura de rádio, teve síndrome de dor complexa regional. Eu comecei a tratar ela e quis fazer esse diagnóstico diferencial. Aqui eu colocando a metacarpofalangiana em hiperextensão, tentando fletir as interfalangianas, não vai. Está vendo que eu estou fazendo força aqui? A pontinha do meu dedo está branca aqui, ó. Eu tento realizar a flexão de dedos com a meta hiperextendida, não vai, porque o mecanismo extensor está preso. É como se eu estivesse segurando a rédea de um cavalo. Não tem como ir, tá? Já quando eu faço uma flexão de meta e tento fletir as interfalangianas, ela vai livremente. Isso me fala que a rigidez não é uma rigidez articular. A articulação ela está íntegra, ela está funcionando bem. E se ela dobra nessa posição e não dobra nessa, ela está funcionando bem. Ela dobrou de qualquer forma, está funcionando bem. Só que a musculatura não deixa ela dobrar na outra posição. Ok? Ficou claro? Repito? Repito? Ok. A gente lembra que lumbricais interósseos saem lá de baixo, se inserem lá no capuz extensor, como está mostrando nessa figurinha. Vai lá embaixo, se insere no capuz extensor. Quando eu coloco a metacarpofalangiana em extensão ou hiperextensão,
eu estou colocando todo esse tendão extensor sob tensão máxima. Então, não importa a força que eu coloque distal, eu não vou conseguir fletir, porque o tendão extensor está prendendo ele em cima, ele não me deixa descer, certo? Aí eu venho e dobro essa meta. Quando eu dobro a meta, eu frouxei aquele músculo que estava me prendendo, não estava permitindo ir. Quando eu frouxei esse músculo, aí eu tento dobrar o dedo e ele vai livremente. Isso me diz que a articulação está íntegra. O problema é com tecido mole encurtado, certo? Então, isso não é rigidez de dedos verdadeiros, é um encurtamento de músculos intrínsecos. E a melhor maneira de tratar esse encurtamento é realizando o teste de maneira prolongada. A gente trata da mesma maneira que a gente testa. Da mesma maneira. O paciente pode apresentar os dois tipos de rigidez, tanto muscular como articular? Pode. Vai ser difícil você identificar, porque se ela, por exemplo, na rigidez articular verdadeira aqui, se você não consegue, aí você já parte do pressuposto que é uma rigidez articular. Aí pode ser ou não um encurtamento também. Você tem como definir que é uma rigidez articular ou que não é. É difícil definir quando você tem uma rigidez articular associada a um encurtamento de musculatura intrínseca, porque ela não vai de jeito nenhum. Ó. A rigidez, já que você perguntou, a rigidez, na rigidez articular de interfalangianas, a gente não consegue mobilizar a interfalangianas independente do posicionamento da metacarfalangiana. Vou repetir. Na rigidez articular de interfalangianas, a gente não consegue modificar a angulação dessa articulação independente do movimento da metacarfalangianas. Tanto a meta em hiperextensão, a gente tenta e não consegue. Quando a gente coloca a meta em flexão, a gente tenta e não consegue também. Então, isso nos fala que a rigidez é articular. Tá? Porque a gente encurtou o músculo e mesmo assim não foi. Então, não pode ser muscular. Ok? Repito mais ou menos. Eu estou tentando fazer uma ligação aqui no caso de um paciente Certo. tem uma fratura de rádio e não consegue. Se eu fizer passivamente, ele vem, mas ativo ele não consegue, ele só vem até aqui. E ele sente muita dor quando eu faço a flexão das interfalangianas. Chega a chorar. Passivamente ele vai com facilidade, mais ou menos, vai com facilidade. Assim, Vai. mas assim não. Certo. Assim ele não consegue nem passivo nem ativo. Certo. Se ele não consegue assim, é porque provavelmente ele tem um encurtamento da musculatura intrínseca, tá? Porque para a gente alongar músculo, a gente pode alongar músculo intrínseco fazendo a hiperextensão da mesma. O disco arranhou aí. Da mesma maneira como a gente testa, a gente trata. Coloca a hiperextensão e tenta fletir. Uma maneira da gente fazer com todos os dedos é fazer dessa forma. Ó. Flete os dedos e traz ele para a hiperextensão. Se o paciente não consegue fazer esse movimento, ele provavelmente tem um encurtamento de musculatura intrínseca. Agora, no caso de fratura de rádio distal, o paciente pode ter uma fratura de rádio distal. Mas se você consegue passivamente, mas ativamente ele não consegue, foi tratamento conservador? Não, Cirúrgico. Mas também pode acontecer, mas principalmente tratamento conservador, pode ser que os tendões estejam aderidos ali embaixo. Tá? Aderido talvez ao calo ósseo, aderido ao calo que se formou pelo edema pós-fratura, porque depois da fratura a gente tem uma hemorragia ali naquele local e a hemorragia depois vai se transformar em um calo ósseo. Pode ser que tenha pego tudo e englobou os tendões flexores. o médico está achando que a placa pode estar mal posicionada e por isso está trazendo tanta dor. Pode. Mas e aí você vai ficar... Isso é mais comum quando é colocada uma placa dorsal, que ela causa mais problemas, porque a placa dorsal ela está muito próxima à superfície aqui, fica muito próxima de tendão, fica muito próximo de pele. Então o tendão passando por cima numa plaquinha dorsal, ele pode até romper. A placa volar, ela está bem mais profunda, porque existe um espaço muito grande. Então ela está bem mais profunda, mas pode acontecer, porque ele tem que abrir o pronador quadrado, e ele abrindo o pronador quadrado, ele fica
a placa fica próximo dos tendões flexores. Pode acontecer. Então, entenderam quando é rigidez? Basicamente, rigidez é quando você não consegue mexer essa articulação de jeito nenhum. Você bota em flexão a meta, não vai. Bota em extensão, não vai. Adução, não vai. Não vai de jeito nenhum. O encurtamento de musculatura intrínseca só vai, o dedo só dobra quando você está fletido a meta. Ele dobra. Porque aqui está frouxo. Quando você estende a meta que vem para cá, ele não vai. Tranquilo? Pode falar. Não tem relação com a flexão de punho, não. É porque ele colocou só para... Foi o posicionamento que ele pegou. Porque a gente está pegando mais extensão, então não tem nenhuma. Tranquilo? E o encurtamento do tendão flexor é quando o paciente consegue fletir normalmente dedos, mas quando a gente vai estender, a gente não consegue estender completamente esses dedos, principalmente quando o punho está em extensão, porque aí a gente tensiona, coloca sob tensão máxima os tendões flexores aqui embaixo. Quando a gente tenta estender, ele não permite, ele breca lá embaixo, tá? Mas a flexão, ela é normal. Aqui a gente pode também ter uma retração cicatricial. A retração cicatricial, por si, ela não causa uma rigidez articular. Porém, se permanecer essa articulação em uma posição durante muito tempo, o paciente pode evoluir para uma rigidez articular. Como, por exemplo, no caso de doença do Dupuytren, tá? Doença do Dupuytren só envolve tecidos moles, mas se o paciente permanecer por muito tempo naquela posição, depois que o cirurgião liberar todas aquelas cordas que estão puxando lá, pode ser que ele não consiga fazer uma extensão completa, porque a articulação já está muito tempo naquela posição. Está tudo encurtado, não tem líquido sinovial, e aí possivelmente ele tem que fazer uma capsulotomia, que é abrir a cápsula, liberar ligamentos, e aí estender tudo, tá? E existe também o encurtamento de ligamento retinacular oblíquo. O que é esse ligamento retinacular oblíquo? É um ligamentozinho, gente, que sai aqui, ó, da placa volar da interfalangiana e vai lá para o tendão extensor terminal, tá? Ele sai de volar e vai para a dorsal. E ele tem um posicionamento oblíquo, tá? O que é que esse ligamentozinho faz? Se ele estiver contraturado, encurtado, imagine que se ele encurtar aqui, ele vai trazer essa falange para onde? Para a extensão, né? Ó, ele encurtou aqui, ó, encurtou, está puxando para cá. Como ele está ligado no extensor terminal, ele vai trazer essa articulação para a extensão, tá? E aí, quando a gente coloca a interfalangiana proximal em extensão e tenta fletir a distal, ele não vai. Porque o ligamento está segurando aqui em cima, o ligamento não está permitindo que ele dobre. Só que quando a gente dobra a interfalangiana proximal, a gente libera esse ligamento retinacular oblíquo, a gente frouxa o ligamento, e aí a gente consegue fazer uma flexão completa da interfalangiana distal, tá? Às vezes a gente consegue até uma flexão aqui, mas é uma flexão bem menor do que essa de cal. Tá? Aqui a gente consegue 90 graus, aqui a gente consegue talvez 50 ou 60 graus. Tá? E aí a gente tem encurtamento do ligamento retinacular oblíquo. Isso é muito comum em paciente de fratura de rádio. Paciente de fratura de rádio muitas vezes não é orientado a mexer dedos. O paciente é colocado lá em uma imobilização ou pós-cirurgia e vai para casa e volta daqui a 6 semanas. O paciente não mexe dedo, tudo começa a encurtar. Tá bom? Então, a partir de hoje, comecem a observar essas outras entidades aí, se realmente é ou só apenas uma rigidez articular ou se tem encurtamento dessas outras estruturas. E aí a gente tem alguns meios para reduzir a rigidez. Como eu falei para você, o mais importante, principalmente na fase inicial, é reduzir o edema, né? É extremamente importante para a gente até prevenir a rigidez. E existem algumas técnicas para a gente reduzir o edema. Uma delas é a técnica de Coban. Todos conhecem a técnica de Coban? Todos conhecem?
é uma técnica muito simples e muito eficaz para reduzir e manter a redução do edema, tá? Então, eu costumo fazer uma drenagem, tá? Uma massagem retrógrada, eu levo todo esse edema proximal, levo tudo, depois eu enfaixo com o Coban, deixo o paciente com o Coban para dormir, e ele só retorna para mim, e na outra visita eu venho e tiro o Coban se for necessário e troco, tá? O Coban, ele tem que ser realizado um enfaixamento. O Coban, primeiro, é uma fita elástica autoadesiva, tá? Então, você compra um rolinho e ele é elástico, você consegue distender e consegue retornar. Não tem nada a ver com kinesiotaping, tá? Tem nada a ver, é só uma fita para você reduzir edema. E você tem que cortar para o dedo, a gente utiliza a espessura de 1 polegada. Tá? É uma espessura ideal. Você pega a ponta do seu dedo polegar, você coloca em cima da faixa de Coban, geralmente vem com 5, 6 centímetros de espessura, e você vai cortar lá da espessura de um dedo. Essa é a espessura ideal para você enfaixar dedos, tá? Para você enfaixar punho e mão, dorso e região volar de mão, você vai cortar o Coban na metade, tá? Ele vem mais ou menos aqui 4, 5 dedos, você vai cortar na metade e vai dar uma espessura de aproximadamente 2,5 polegadas. E aí você começa o enfaixamento sempre da região distal, tá? Sempre começar de distal para proximal, porque você quer levar o edema para proximal. Então você começa sempre da ponta do dedo. E você tem que fazer ele em uma direção oblíqua. Você nunca pode fazer o enfaixamento dessa forma, a 90 graus. Você tem que fazer ela de uma forma oblíqua, porque senão vai haver uma estase daquele edema ali, não vai haver um retorno venoso adequado, tá? Então, você faz de maneira oblíqua e você coloca muito pouca tensão, tá? Na ponta do dedo você vai colocar uma tensão ligeiramente maior, você vai esticar um pouquinho mais e vai começar a enrolar, e à medida que você vai enrolando, você vai liberando a tensão, para que a compressão seja maior na ponta do dedo e esse edema consiga drenar proximal, ok? Então você vai fazer o enfaixamento de cada dedo de forma individual, você faz o enfaixamento de cada dedo, se o edema for na mão inteira, se for só em um dedo, tá? E aí você para o enfaixamento aqui, depois você começa o enfaixamento nessa região, tá? Na região do dorso, ok? A região do dorso, ela pode ser enfaixada em 90 graus. Não porque é melhor, mas porque é até difícil você fazer um enfaixamento oblíquo aqui, porque senão, se fizer um enfaixamento oblíquo, vai ficar brechinhas aqui que não estão cobertas, a não ser que você passe 3 fitas, uma fita de um lado, outra fita do outro, e passe uma entre os dedos. Aí você gasta muito Coban, tá? E não é muito barato um rolinho de Coban, ok? Com o Coban, o paciente pode e deve realizar exercício, tá? Como é uma fita elástica, quanto mais exercício ele fizer, melhor ele drena esse edema, tá? E não vai haver uma estase venosa ali naquela região. Sempre deixar a ponta do dedo livre para você avaliar como que está essa pontinha do dedo. Se você não gerou uma compressão muito grande e está havendo uma estase ali, não está havendo suprimento sanguíneo, não está indo suprimento sanguíneo para aquela ponta de dedo. Não pode ficar roxa, não pode ficar vermelha, tá? Você tem que tocar na pontinha do dedo, ela ficar esbranquiçada, você soltar em 3 segundos, voltar o sanguezinho para ali, ok? Pode dormir, pode tomar banho, mas não é o ideal, porque fica um mau cheiro, pode macerar a pele do paciente, mas teoricamente pode, mas não é recomendável, e pode e deve dormir com ele, ok?